Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre indução do parto redutora de risco. Para isso, eu convidei a ginecologista e obstetra, a doutora Marina Maris, para refletir aqui com a gente um pouquinho sobre quais condições a indução do parto pode ser o caminho mais saudável, mais seguro para o desfecho de uma gestação. Né? Quem passa por aqui está envolvido com a humanização, tem um olhar de muito respeito com a indução do parto. Mas por vezes acompanhamos aqui também um certo amedrontamento das mulheres quando a indução do parto, a necessidade real de uma indução se faz presente. Então, esse encontro aqui hoje é para desmistificar um pouco a indução, lançar um olhar também de muito respeito e de muita atenção às situações onde ela se faz necessária. Eu acho que vai ser aqui um encontro muito especial, espero que vocês curtam bastante, podem fazer perguntas aqui, tá bom? Seja bem-vinda então, doutora Marina Maris. Eu fiz esse convite para você para que nós possamos fazer essa reflexão, né, um pouquinho, né? Eu acho que você também na sua prática tem visto, principalmente conectado às mulheres que hoje buscam uma assistência mais respeitosa ao parto, um certo amedrontamento, às vezes quando fala que, poxa, vai precisar de uma indução, né? Eu acho que esse encontro aqui vai desmistificar um pouco toda essa história, né? Eu acho, o que você acha desse tema? Eu acho extremamente importante, porque a gente percebe muito, né, com as nossas pacientes, um medo muito grande, né? As pacientes, elas ficam se sentindo frustradas mesmo e com do fato de precisarem de induzir um parto e elas têm medo, principalmente da dor, né? Elas já vêm com um preconceito, né? Com uma ideia de que o parto induzido é um parto ruim, que é um parto doloroso. Tem muitas mulheres que, inclusive, falam que para ser indução, se for para induzir, eu prefiro uma cesariana, né? Então, é muito importante a gente é, desmistificar um pouco mesmo, assim, o processo da indução, os motivos da indução, realmente o que a indução traz de riscos ou não, se realmente ela é melhor ou não do que uma cesariana, né? Eu acho que é um tema importantíssimo e eu acho cada vez mais importante na nossa prática clínica diária, né? Exatamente, porque o Brasil é o país vice-campeão mundial de cesariana, né? Então, o desfecho de complicações obstétricas, de gestações de alto risco no Brasil, tem um desfecho quase sempre cirúrgico, que não é muito lógico nem muito científico, né? Então, a partir do Não. momento que o Brasil começa a modificar essa cultura, a cultura em relação à cesariana banal, à cesariana desnecessária, a indução do parto, ela começa a ser amiga, ela começa a ser parceira, né? E aí, o que é a indução do parto? Bom, então, na verdade, a indução do parto, ela pode ser, a gente chama de eletiva, né, ou de urgência, e a ideia é que a gente amadureça e que a gente provoque no corpo da mulher algumas modificações que levam o organismo dela a entrar em trabalho de parto, né? Artificialmente, normalmente. Então, a gente faz com que o período que ela espera o trabalho de parto espontâneo, que esse período seja abreviado e que esse trabalho de parto aconteça com alguns métodos que a gente usa para a indução do parto. Ô Marina, e o seguinte, as pessoas às vezes confundem um pouco assim quando vai induzir o parto em situações que precisa de uma certa condução do parto. O parto começou naturalmente, é importante as pessoas saberem, às vezes o parto Sim. começou naturalmente, está indo tudo direitinho e tal, mas lá numa condição, lá no meio do caminho, na parte final do parto, há necessidade de auxílio do ponto de vista médico, Médico. assim. Fala um pouco sobre isso, sobre essa condução, esse uso, né? Desmistifica um pouco para a gente também isso. Então, na verdade, a condução do trabalho de parto, ela acontece quando a gente tem uma mulher que começou a ter suas contrações, que entrou em trabalho de parto e, por algum motivo, esse trabalho de parto, ele saiu ali daquela linha reta, né? O trabalho de parto, ele começa com contrações, geralmente, né, uma fase latente, contrações que ainda estão
irregulares, espaçadas, e a tendência é que cada uma, dentro da sua própria fisiologia, que esse trabalho de parto evolua até um trabalho de parto ativo e que a mulher tenha dilatação progressiva, modificação do colo progressiva, descida da cabeça do bebê pelo canal de parto progressivo até o parto. Existem essa linha que a gente fala que é a linha reta, né, do parto fisiológico, às vezes ele sai um pouquinho ali do caminho. Então, às vezes a gente tem um trabalho de parto que se interrompe, ou às vezes a gente tem algumas contrações que de repente mudam de características e começam a ficar um pouco mais lentas, menos eficazes, né? Ou a gente tem uma mulher que pede uma anestesia, que faz uso de uma analgesia, e às vezes a gente tem um atraso desse trabalho de parto e que talvez esse atraso possa ter algumas consequências. E aí, a partir dali, a gente precisa de outras intervenções para manter esse trabalho de parto dentro dessa linha reta, dessa linha fisiológica. E aí a gente tem à nossa disposição alguns artifícios, algumas intervenções que a gente pode usar para que ele volte para essa linha reta e que a gente consiga chegar até o objetivo final, que é o nascimento do bebê. Então, a condução do trabalho de parto é quando a gente já tem esse trabalho de parto acontecendo espontaneamente e, de repente, a gente precisa de alguma coisa para ajudá-lo, né, a chegar até o final. A indução do trabalho de parto é quando a gente tem uma mulher que não tem um trabalho de parto. Então, ela não tem contrações, ela não tem ainda uma situação que vai levá-la em poucas horas ao parto. Então, a gente precisa de induzir. Então, a gente usa de métodos ou não farmacológicos ou farmacológicos para a gente fazer com que essa mulher entre em trabalho de parto, comece a ter contrações e que a gente consiga chegar até o parto, né? Até a ocorrência do parto. E os riscos vão depender muito do método que a gente escolhe para essa indução. Então, às vezes, algumas mulheres que precisam de algumas medicações, essas medicações elas podem trazer riscos de efeitos colaterais. Então, às vezes, as contrações, algumas mulheres têm contrações em excesso, excessivas, ou a gente tem, talvez, o rompimento de uma bolsa com os riscos associados a esse rompimento. Então, a gente pode ter, às vezes, um prolapso de cordão, o cordão que sai antes da cabecinha do neném, ou às vezes a gente tem essas contrações de forma mais irregulares, mais excessivas, mais dolorosas, ou alguns riscos associados ao uso, principalmente excessivo da ocitocina, que aumentam os riscos para o bem-estar do bebê, né? Então, é importante a gente tomar um pouco de cuidado com o uso da ocitocina, que é uma droga perigosa, né? Assim, quando ela é mal utilizada, quando ela é usada numa quantidade maior do que o habitual. Então, existem riscos associados à própria medicação. Geralmente, os métodos mecânicos, eles trazem uma sensação maior de dor, né? Então, essa mulher, ela tem uma possibilidade maior de cólicas, né? De dor lombar, ou mesmo associado ao ritmo das contrações, né? Que podem piorar ao longo da indução do trabalho de parto ou do amadurecimento do colo. Mas, geralmente, são riscos associados, então, com o uso das medicações em si e com o bem-estar desse bebê ao longo do trabalho de parto. E a questão da dor, né? Assim, tem uma conexão muito grande, as mulheres que passam por indução do parto, né? Falar. Então, quando realmente precisa de uma indução, a ocitocina, contrações tetânicas e tal, não fisiológicas, aumentando a percepção de dor. Então, é muito comum a mulher que passou por indução, poxa, na hora que realmente colocou o soro e tal, né? Mas que hoje em dia, tendo métodos naturais de alívio da dor, tendo um preparo, você sabendo que vai iniciar aquilo, né? Sabendo até a necessidade daquilo, você já recebe de uma forma diferente, né? E utilizar todos os métodos naturais de alívio da dor, ter disponibilidade de anestesia peridural, caso isso aconteça, né? Então, ter medo de um possível potencial aumento da dor durante uma indução do parto comparado com o parto fisiológico. No mundo moderno de hoje, onde existe
a tecnologia para poder aliviar, né? Não deveria ser uma preocupação pertinente, mas é ainda no Brasil, porque muitas mulheres no Brasil, principalmente no serviço público, continuam sendo induzidas, tendo parto induzido e não tendo direito de usufruir de anestesia caso tenha necessidade. Então, isso vira, obviamente, uma percepção cultural muito negativa, né? Então, uma mulher que teve um parto normal ou natural ou um parto induzido, que com potencial talvez de maior percepção dolorosa, e ela não foi respeitada no direito de ter métodos naturais e medicamentosos, é uma coisa inadmissível no mundo moderno. E naquelas situações onde a indução do parto pode ser o caminho mais seguro, mais feliz para o desfecho da minha gestação, né? Na verdade, eu acho que o importante é a gente entender o seguinte: sempre que a gente fala de uma gravidez sem riscos, a gente está falando de uma paciente que pode chegar até em torno de 41 semanas, que é o nosso limite superior, né? O nosso limite máximo, talvez, de espera para um parto fisiológico. Existem algumas situações que, às vezes, essa espera até esse limite superior, ela traz mais riscos. Então, por exemplo, vamos começar a citar, né? Pacientes que têm um diabetes, pacientes que têm uma hipertensão arterial crônica, pacientes que têm uma trombofilia ou um passado de trombose anterior, ou na gestação, ou em outras situações. Pacientes que desenvolvem uma pré-eclâmpsia, mesmo que leve. Quando a gente deixa essa paciente chegar até o limite superior, né, o limite máximo de espera, que são as 41 semanas, geralmente a gente está deixando essa mulher ou fazendo com que essa mulher encare mais tempo com exposição maior a esses riscos. Então, uma mulher, por exemplo, que tem um diabetes, se a gente deixa esse bebê chegar até perto das 41 semanas, a gente geralmente está fazendo com que essa mulher fique mais exposta, esse bebê fique mais exposto a períodos de hiperglicemia ou a períodos de hipoglicemia. A gente faz com que essa placenta, que seja uma placenta que vai chegar até o limite da capacidade dela, e aí os riscos para essa mulher de chegar, talvez, num parto que tenha necessidade de uma cesariana intraparto é maior. Então, quando a gente propõe uma indução do trabalho de parto, a gente está propondo que essa mulher chegue num momento da gravidez onde a probabilidade da gente ter um parto normal, com êxito, com um bebê que está bem, que tem uma reserva de saúde para passar por esse trabalho de parto e esse parto, onde essa mulher tem uma reserva boa e uma possibilidade grande de se beneficiar com o parto vaginal, né? De ter todos os benefícios de um parto vaginal, é maior. Se a gente chega, às vezes, muito no limite, a gente arrisca um bebê num trabalho de parto que, às vezes, pode para ele ser difícil, que ele pode ter um risco maior de sofrimento ou de precisar de uma cesariana intraparto. A gente faz com que a mulher, ela tenha uma possibilidade maior de uma cesariana ao longo do trabalho de parto, que é uma cesariana de maior risco para ela. Então, quando a gente antecipa essa idade gestacional, e é importante a gente falar para essas mulheres que a antecipação, né, a indução, não quer dizer que a gente vai fazer esse neném nascer prematuro, a gente só não vai chegar naquele limite superior, né? É aquela famosa gordurinha para queimar, né? É importante a gente ter uma gordurinha para queimar, para que essa mulher ela não seja submetida a um trabalho de parto sem muita reserva, com um risco maior desse trabalho de parto não dar certo, desse parto vaginal ser mais difícil para esse bebê. Então, a ideia é a gente diminuir essa probabilidade e aumentar as chances dessa mulher ter os benefícios, tanto ela quanto o bebê, desse parto vaginal. E aí vem as situações. Então, geralmente, mulheres que têm um risco aumentado ao longo da gravidez, elas têm a necessidade de uma antecipação dessa idade gestacional. Então, mulheres diabéticas, mulheres hipertensas, mulheres com uma trombofilia,
bebês que são pequenos, né? Bebês que desenvolveram um CIUR, né? Que é o crescimento restrito intraútero. Mulheres que têm alguma doença prévia maior, né? Então, doenças reumatológicas, às vezes doenças neurológicas, elas têm cardiopatias, né? Elas têm a necessidade de uma antecipação do parto, para que a gente consiga fazer isso numa idade gestacional segura para o bebê e que a gente consiga ter um parto vaginal com todos os benefícios, tanto para essa mulher quanto esse bebê, com menos riscos de sofrimento para os dois, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu queria que você falasse sobre os principais métodos. E aí, vamos colocar numa ordem de simplicidade para complexidade. Existem alguns métodos que são já usados hoje que a gente ainda não tem comprovação científica, mas que às vezes ajudam a mulher de alguma forma a principalmente relaxar o seu organismo e a aceitar as mudanças que são fisiológicas no seu corpo, que ajudam a preparar esse colo talvez para uma indução, né? Então vamos pensar aí na auriculoterapia, na acupuntura, né? De alguns métodos próprios de relaxamento que ajudam essa mulher aos poucos a chegar até a idade gestacional de indução com um colo já um pouco mais trabalhado e bem preparado para o seu próprio corpo para receber aqueles processos de indução. Métodos naturais. Existe a possibilidade do descolamento de membranas, né? Que na verdade não é um método de indução propriamente dito, mas é um método de estímulo, de amadurecimento do colo, que pode ser feito dentro do consultório médico com uma avaliação do colo do útero, né? Com um toque vaginal, que é um método simples. Ela não precisa de internação, ela não precisa de nada disso. E o descolamento, ele pode fazer com que o seu próprio corpo produza hormônios naturais e que estimulam o amadurecimento do colo. A partir daí, a gente tem os métodos de indução farmacológicos e que aí a gente pensa tanto nos métodos de amadurecimento do colo, mecânicos, ou o uso das medicações, né? Para isso, a gente tem os balões cervicais, a gente tem o Dilapan. Dilatador osmótico. Os dilatadores osmóticos, então, as laminárias, né? Ou então os métodos farmacológicos com o uso das prostaglandinas. Bom, depois disso vem a possibilidade da rotura da bolsa, né? Romper a bolsa de águas, que é a membrana amniótica dessa mulher, isso pode facilitar um pouco as coisas, porque a bolsa de águas ela pode funcionar como um coxinha ali, amortecedor entre o colo e a cabeça do bebê. E na hora que a gente tira esse coxinha amortecedor, a cabeça do bebê ele pode servir como um método mecânico para estimular a abertura do colo, o amadurecimento para a mulher entrar em trabalho de parto. Tem muitas mulheres que às vezes são internadas com um colo já amadurecido pelo próprio organismo dela e que às vezes entram em trabalho de parto apenas rompendo a bolsa, que é um método super natural, né, de indução do trabalho de parto, né, sem uso nenhum de medicações. Então, é um método que pode funcionar muito bem. E aí, a ocitocina, que eu vou te falar com o meu coração, que aí é uma coisa pessoal, assim, eu uso em último caso, que é o famoso soro, né? O sorinho. Que ele induz diretamente com que a mulher ela tenha contrações, né? Ou então ele melhora a potência daquelas contrações ou aumenta a regularidade daquelas contrações. E isso é feito geralmente em mulheres que já têm um colo amadurecido. Né? Usar diretamente uma ocitocina numa mulher com um colo imaturo é errado, porque na verdade a probabilidade daquele colo não responder e aí sim essa mulher sentir mais dor no processo de indução é muito grande, né? É muito maior. 3 ou 5 dicas preciosas da doutora Marina para aquelas mulheres que vão precisar de uma indução do parto e que essa indução seja de uma indicação científica correta, que seja bem feita e que em busca de uma redução de risco para a saúde dessa gestação. Então, você já falou uma muito forte aí, né? Você já acabou de dar cola, né? Acabei de dar cola. Paciência. Tanto para a família, tanto para o casal,
quanto para a família, né, Marina? A gente tem que gerenciar a Quanto? família que fica em casa e tal. E para Sim, os colegas aqui, né? Os colegas médicos, os jovens obstetras vão passar por aqui, vão assistir a gente e tal. Como é fundamental, assim, como é comum nos Estados Unidos, na Europa, a mulher ficar 1, 2 dias, 3 dias no hospital preparando o corpo, preparando o corpo para o parto acontecer, né? Assim, isso é muito importante, né? Você falou isso, acho que já é uma grande dica, né? A primeira sim. dica, então, paciência, dos dois lados. Paciência, com certeza. Segunda Bom, dica. conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante, né, Emerson? Assim, o pré-natal, eu acho que a grande função, né, nossa, além de, claro, acompanhar o estado de saúde do bebê e da mulher, é orientação, né? Essa questão da educação perinatal, isso é muito importante. Então, a mulher ter consciência e aprendizado sobre seu problema de saúde, se realmente ele existir, saber por que você precisa de uma indução redutora de risco, quais benefícios que essa indução vai trazer para o seu organismo e traçar um planejamento com o seu médico. Assim, vamos planejar quais vão ser nossos passos, assim, o que a gente vai fazer, o que eu posso esperar dessa indução, né? Como que vai ser isso? É extremamente importante, tá bom? Muito bom. Então, ser uma segunda grande dica. E a terceira, nós poderíamos colocar a vigilância, né, Marina? A vigilância desse bebê e dessa mulher que está sendo submetida a um parto com um início artificial ou com a correção artificial das contrações, né? Assim, fica aqui também um recado, tanto para as mulheres que vão passar por uma situação como essa, saber, hoje pode ser que eu precise de um pouco mais de vigilância do meu bebê. E os profissionais, né, assim, não podemos encarar uma indução do parto como se encara, como se olha, como se vigia ou acompanha um parto natural, fisiológico, espontâneo, né? Então, tanto para as mulheres entenderem isso, que eu acho que é fundamental, né? Quanto para os profissionais de saúde. Eu acho que outra dica importante, acho que é muito tranquilizadora, eu vou colocar duas aqui. Uma é o seguinte: existe manejo e maneiras de lidar com a dor, caso essa dor, em função de uma indução medicamentosa ou mecânica, seja uma dor não fisiológica, ou que você não esteja dando conta ou Confortável, sentindo na bem, né? vontade. Então, esse é um grande recado também. Fiquem tranquilas, existe a possibilidade de manejar a dor, né? Também de forma natural ou de forma medicamentosa, né? Então, assim, uma tranquilidade deveria estar disponível para todas as mulheres em todas as situações, imagina na indução, né? Então, Sim. cobrar que esteja disponível para você todos os recursos, desde naturais e medicamentosos. E medicamento. E a última dica, Marina, é uma coisa que eu tenho falado muito com as gestantes quando chegamos ou vamos para uma indução. Pense positivo, mentalidade positiva. Depois da live aqui sobre preparo mental para o parto, pense positivo. Você está indo para dar certo. Você está indo Sim. só para dar uma ajuda para o parto. Então, vai feliz, vai confiante. Não vai triste porque vai precisar de uma intervenção. Muda a mentalidade. É necessário mesmo? Então, muda a mentalidade. Né? Sim. Não era isso que eu queria, teoricamente. Eu queria viver um parto espontâneo, que o bebê escolhesse o dia dele e tal. Mas criou-se essa condição. Ela se fez necessária. Vai feliz, Que vai com bom que pensamento existe, né, positivo. Que gente? Que bom que bom que existe. existe. Que Graças a bom que Deus eu existe. tenho opção, né? Existe a opção. Isso é muito importante. Em qualquer situação, é pensar no copo cheio mesmo, assim. Vamos pensar pelo Perfeito. lado positivo. É muito melhor a gente enxergar. Eu acho que qualquer situação na vida, né, Emerson, tem lado negativo e lado positivo, qualquer uma. É muito importante a gente sempre pensar no lado positivo, assim, até porque a gente está falando de um processo que, na grande maioria das vezes, dá certo. A gente está falando de um processo que tem um êxito muito grande. Muito Até grande. porque, se não tivesse, a gente não indicaria, né? Assim, se a gente achasse que todo o processo de indução
fosse para uma cesariana, a gente não indicaria. E mesmo as mulheres que às vezes passam por todo o processo de indução e o trabalho de parto e precisam de uma cesariana, não se esqueçam que todo esse processo ele foi benéfico. Então, o fato do seu corpo conseguir produzir os hormônios do parto, né, estimular o amadurecimento do seu bebê, mostrar para ele que aquele momento é importante para o nascimento dele, produzir ocitocina, que é extremamente importante, que ajuda no amadurecimento pulmonar, na colonizar o bebê, às vezes, né? Imunizar o bebê, exatamente. Então, assim, ter uma cesariana com 10 centímetros, né? Vamos supor aqui, não é o que ninguém quer, claro que não, mas pensa no lado positivo, assim, todo o processo que o seu corpo passou, toda a oportunidade de amadurecimento para esse bebê, em todos os benefícios que aquele trabalho de parto traz para aquela mulher e para aquele bebê em termos de amadurecimento, isso é muito positivo, né? Então, a gente está tendo uma oportunidade gigantesca de um trabalho de parto que a gente sabe que tem benefícios gigantescos e isso é muito, muito bom. Muito bom. Deixar esse recado final, né, para aquelas mulheres que porventura passaram por toda a caminhada de uma indução do parto, ver uma cesariana. Se essa cesariana for redutora de risco também, né, Mariana? Que ela seja bem-vinda, seja acolhida, seja feliz, né?